Olá, meus caros, tudo bem? Mais uma aula de Direito Constitucional. Sejam bem-vindos. A aula de hoje será sobre partidos políticos. Então, com essa aula, encerramos aí os direitos políticos, né? O capítulo dos direitos políticos na Constituição, no título 2 da Constituição, tratando do tema partidos políticos. E o que são partidos políticos? Né? Partidos políticos que são instrumentos essenciais numa democracia, né? Em especial numa democracia representativa, em que é preciso escolher representantes para decidir as questões de Estado. E essas decisões, esses representantes são escolhidos, são definidos primeiro ali, né, no seio dos partidos políticos. Partidos políticos, então, são agremiações de pessoas, né, com ideologias similares, com ideologias parecidas, que têm uma base comum, que visam influenciar a tomada de decisões no Estado e implementar seu programa de governo. A lei que rege os partidos políticos é a Lei 9.096 de 95. Lei 9.096 de 95. Então, os partidos políticos são agremiações que unem ali pessoas com ideologias políticas próximas, visando influenciar a tomada de decisão no Estado, seja por meio dos representantes que eventualmente são eleitos por esses partidos, mas também por conta de pressões políticas, de movimentos populares, visando ali influenciar os representantes eleitos à tomada de decisões. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado que devem ser registrados no cartório de registro civil, são pessoas jurídicas de direito privado, e também no Tribunal Superior Eleitoral. Então há um duplo registro ali para os partidos políticos, sendo necessário o registro no cartório de pessoas, no cartório de registro civil de pessoas jurídicas e também no Tribunal Superior Eleitoral. Então, para um partido político ter validade, precisa dos dois registros, cartório de registro civil de pessoas jurídicas e no Tribunal Superior Eleitoral. Isso está expressamente previsto no artigo 15, parágrafo 2º da Constituição. Os partidos políticos têm ampla liberdade de organização, têm autonomia para definir sua política interna, organização e funcionamento. Essa autonomia é assegurada no parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição, que diz, né, que é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir a sua estrutura interna e estabelecer suas regras de escolha, como cada partido vai escolher os representantes que serão candidatos. Então, os partidos políticos têm ali uma ampla autonomia de atuação. O Tribunal Superior Eleitoral, em um determinado momento, ele visando ali corrigir uma anomalia que existe no nosso modelo político, em que partidos, às vezes rivais no âmbito nacional, acabam se coligando ali, atuando conjuntamente em âmbito municipal, de forma contraditória. O Tribunal Superior Eleitoral, visando corrigir essa deturpação, ele determinou a verticalização das coligações partidárias, ou seja, partidos que atuam conjuntamente, que estão coligados no âmbito nacional, esta coligação deve ser repetida no âmbito estadual e no âmbito municipal. O que acontecia muitas vezes é que partidos em oposição no âmbito nacional acabavam se coligando no âmbito municipal, numa verdadeira contradição, e isso pegando as pessoas mais incautas num total desconexão, sem perceber ali essa desconexão com o próprio programa partidário, já que partidos que se mostravam oposição num âmbito de um determinado ente federativo, no outro estavam atuando em conjunto. Então isso era uma anomalia. O Tribunal Superior Eleitoral quis impedir isso, determinando a verticalização, em que coligações adotadas no âmbito nacional teriam que se repetir no âmbito estadual e municipal. E isso foi uma interpretação que o Tribunal Superior Eleitoral deu. Acontece que o Poder Legislativo se mexeu, entendendo ali que as coligações eram necessárias e, inclusive, em alguns estados poderiam adotar
uma coligação diferente da do âmbito nacional, né, em estados e municípios adotando de forma diversa do âmbito nacional, eles resolveram por bem alterar esse parágrafo primeiro, colocando expressamente, sem obrigatoriedade, colocando expressamente no parágrafo primeiro, uma cláusula proveniente da Emenda Constitucional 52 de 2006, colocando expressamente que sem obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Então, o parágrafo primeiro, ele veio estabelecer, permitir ali que cada partido político tenha autonomia, veio reforçar, então, a autonomia dos partidos políticos, inclusive para adotarem as coligações que bem entenderem, seja no âmbito nacional, estadual, federação. Então, o artigo na Emenda Constitucional 52 de 2006 é expresso ao colocar que não tem qualquer obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual e municipal. Acontece que isso, em certa medida, né, por mais que tenhamos aí o princípio da autonomia dos partidos políticos, isso, em certa medida, é contraditório com uma democracia que se pretenda ser sólida, que pretenda ali ter ali uma certa fidelidade ao programa partidário, né? Partidos que estão numa situação de oposição, que têm ideologias muito diversas de outras, fica contraditório em entes federados eles concorrerem juntos e em âmbitos de outros entes federados estarem em oposição. O que acabou acontecendo é então que o próprio parlamento refletiu e aprovou lá a Emenda Constitucional 97 de 2017, alterando ainda mais esse parágrafo 1º do artigo 17. Então, a Emenda Constitucional 97 de 2017 altera esse dispositivo para ficar no meio termo, proibindo as coligações no âmbito do Poder Legislativo, então não pode mais ter coligações no âmbito do Legislativo, permitindo só coligações, e aí mesmo que sejam coligações por partidos diferentes, nas eleições majoritárias, eleições para o chefe do Poder Executivo e Senado Federal. Então, é cláusula expressa ali no parágrafo 1º, né, do artigo 17, que é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, estabelecer regras de escolha, formação e duração dos seus órgãos permanentes e provisórios, sobre a organização e funcionamento, para adotar critérios de escolha e regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Então, regime de coligações nas eleições majoritárias. Os partidos políticos têm autonomia para definir as suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. Então, não será mais permitido, nas eleições a partir de então, que haja coligação de partidos políticos para eleições proporcionais. Eleições proporcionais, geralmente para o Poder Legislativo, para vereador, deputados estaduais e deputados federais. Então, hoje fica expresso que para eleições proporcionais não é mais possível coligações, diferentemente para as eleições majoritárias, para os chefes do Poder Executivo e Senado Federal, ainda assim é possível, e aí a Constituição expressa, sem obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas e disciplinas de fidelidade partidária. Então, esse dispositivo, que já foi alterado 3 vezes, está com essa redação atual da Emenda Constitucional 97 de 2017. Ok? Então, é um tema muito candente, né, a questão das coligações, e que hoje tem aí uma previsão expressa na Constituição para regulamentar essa questão. Uma outra questão que vale a pena frisar é em relação aos princípios ali, né, fundamentos dos partidos políticos. Os partidos políticos têm como fundamentos ali a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais. Então, são
regras que todos os partidos políticos devem ter, são preceitos que todo partido político deve ter, é resguardar a soberania nacional, o regime democrático, o pluralismo e os direitos fundamentais. Então esses são os pressupostos ali de todo partido político. O que é impedido ao partido político, isso de forma expressa, no parágrafo 4º, é que eles tenham uma organização paramilitar. Eles não podem ser organizados como forma de milícias, por exemplo, não podem ter uma organização paramilitar, não pode ser uma organização armada. O partido político tem que ter fins pacíficos. Então, o parágrafo 4º veda a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Não pode, então, ter qualquer ligação, qualquer vinculação a milícias, a organizações armadas que não sejam as próprias, que estejam fora das Forças Armadas, né? Os preceitos a qual se vinculam os partidos políticos o caráter nacional, então não podemos ter partidos regionais, partidos municipais. Todo partido tem que ser nacional, tem que ter um caráter nacional. Por isso que a criação de partidos políticos envolve assinaturas de boa parte dos estados da federação. Tem que ter assinatura de pessoas, de cidadãos no país inteiro, em boa parte do país, em mais de um estado. Não podemos ter, então, partidos com caráter nacional, ou com caráter municipal ou caráter estadual. O caráter do partido político é sempre nacional. Há uma proibição expressa na Constituição, né, como princípio, proibição de recebimento de recursos financeiros ou de entidade estrangeira, de governo estrangeiro, subordinação a essa, já que os partidos têm que resguardar a soberania nacional, não pode ele estar vinculado a entidades estrangeiras, organismos estrangeiros, governos estrangeiros. O partido tem que sempre resguardar sua soberania, a soberania do nosso país, tem que resguardar a soberania do Brasil e por isso não estar vinculado a nenhuma outra ente, organismo ou governo de outro país. Sempre eles prestam conta à justiça eleitoral, então todo partido político tem como princípio prestar contas para a justiça eleitoral. Então é uma atividade que deve, por previsão constitucional, prestar contas, adotando ali mecanismo de transparência. E funcionamento parlamentar, em conformidade com as leis, né, conformidade com o que é imposto aos partidos políticos no âmbito jurídico, né. Uma característica dos partidos políticos é que eles gozam de imunidade tributária, ou seja, não pagam tributos pelas suas atividades, né. Tem previsão expressa no artigo 156C, que é vedado instituir imposto sobre patrimônio, rendas e serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, os requisitos da lei. Então, é proibido proibido se cobrar tributos, no caso imposto, né, sobre os partidos políticos. E partidos políticos ele tem direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e televisão. Então, os partidos políticos eles têm recursos decorrentes desse fundo partidário. Há algum tempo atrás, era permitido que pessoas físicas e jurídicas fizessem doação para partidos políticos. Então, até um tempo atrás, era permitido que pessoas jurídicas, empresas, né, e pessoas físicas fizessem doação para partidos políticos. Então, é uma questão bem delicada, que é o financiamento dos partidos políticos. Como que se dá esse financiamento? A Constituição prevê prevê expressamente a modalidade do financiamento público, seja por meio do fundo partidário, seja por meio de concessão de horários gratuitos em rádio e televisão. O que aconteceu é que a lei que regula os partidos políticos previa expressamente a possibilidade de doação de pessoas jurídicas, de empresas. Por conta de toda a questão surgida ali
no decorrer da Lava Jato, da Operação Lava Jato, em que os empresários acabavam doando para os partidos jurídicos, para os partidos políticos que estavam envolvidos, e até tivemos delação lá em que os delatores falaram que a doação de empresa, na verdade, é investimento, né? Não é por ideologia, porque empresa não tem ideologia, empresa não tem partido político, ela doa pensando em como vai receber isso de volta, na forma como vai receber isso de volta. A doação então, na verdade, um investimento. Por conta disso, a OAB ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação com uma ação declaratória, uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar o financiamento privado por pessoas jurídicas inconstitucional, já que isso feriria a moralidade, conforme ficou estampado aí no processo da Lava Jato. O que se entendeu ali o Supremo é que, de fato, a doação por pessoas jurídicas, a doação então por empresas a partidos políticos, isso feriria a regra democrática, isso feriria a regra ali de participação política das pessoas, já que empresas não deveriam ter esse tipo de participação política, não deveria influenciar a tal ponto na democracia de tal modo a subvertê-la, né? Então as empresas não poderiam subverter ali o processo eleitoral, o processo político, não poderiam influenciar de forma a poder isso gerar no futuro uma exigência de contrapartidas, ferindo ali a moralidade e a eficiência que deve ter dentro do serviço público. Então, o STF, em 2015, julgou inconstitucional a contribuição de pessoas jurídicas. Então, o STF julgou inconstitucional a contribuição de pessoas jurídicas, permitindo apenas contribuição de pessoas físicas, limitada a 10% do rendimento bruto do ano anterior. Então, mesmo para pessoas físicas, há um limite que é 10% do rendimento bruto do ano anterior. Então, hoje, o financiamento de partidos políticos está sem possibilidade de recebimento de doações de pessoas jurídicas, sendo permitido somente de pessoas físicas, limitados aí a 10%. A consequência disso, o que era para ser bem-vindo, né, campanhas mais baratas, mais enxutas, menos hollywoodianas, como vimos em algumas campanhas políticas no passado, o que era para ser uma coisa até positiva, já que democracia tem um preço mesmo, inegável, a democracia tem um custo, e arcar com o custo das eleições, o custo de campanhas é um custo da democracia. E o que se verificou que desse pleito, que era para ser uma coisa positiva, o próprio parlamento acabou dando a volta e aprovando um fundo aí bilionário para fazer sua própria campanha. Então, o que acaba sendo uma distorção do julgamento do Supremo. O Supremo, no julgamento dele, ele pretendeu ali moralizar os pleitos eleitorais, né, as eleições, com campanhas mais baratas, com campanhas que não gerasse ali um dever no futuro, caso o político seja eleito, de contraprestação, de devolver aquele investimento que a empresa fez. A consequência disso é que os partidos políticos aprovaram ali um fundo, no Congresso Nacional, aprovaram um fundo bilionário, totalmente de forma desarrazoada, desproporcional, que acaba assim subvertendo a ordem democrática e até o orçamento, já que boa parte desse dinheiro poderia muito bem ser utilizado em outras áreas e não só para fomentar ali campanhas políticas, visando manter, né, os políticos, né, visando manter aquele nível de campanhas políticas que são contraditórios com o nosso orçamento, contraditório com as nossas necessidades sociais que precisariam ter primazia. Ok? Meus caros, encerro aqui Direitos Políticos. Espero que tenham entendido e nos vemos no próximo vídeo. Até logo.